Fala pessoal, quem fala aqui é o professor Alejandro da Infectologia da Clínica Médica do Revalida INEP. E o que temos para hoje? Nosso raio-x das bancas, né? Da banca do Revalida INEP, né? Só que virado para a prova prática, né? Aqueles temas que a gente tem que lembrar sim ou sim antes de se prestar essa prova, de se apresentar em cada estação, né? Então, nessa ocasião, a gente vai falar sobre nossas apostas também, o que vocês teriam que revisar antes aí de se apresentar em cada estação, principalmente da clínica médica, tá bom? E aqui, só lembrando um pouco da banca do Revalida, da prova prática, né? São temas clássicos, muitos deles são temas que a gente revisa ali na graduação, né? No internato. Mas também são temas atuais, principalmente aqueles temas emergentes, falando da minha área especificamente de infectologia, né? Então, temas que vêm sendo prevalentes nos últimos tempos, tá bom? São temas baseados, obviamente, na composição da banca, né? E para falar sobre isso, a gente estudou muito bem essa banca, quais são os subespecialistas que compõem a banca do Revalida INEP desse ano 2025. Tá bom? E óbvio, toda essa prova vai ser os conhecimentos que eles solicitam, né? São conhecimentos que podem ser feitos na atenção primária, né? Então, esses conhecimentos têm que ser para uma atenção básica num serviço de atenção primária em saúde, tá bom, pessoal? E, sem mais delongas, os temas que a gente vai revisar da parte da infectologia é icterícias febris, hepatites virais, HIV e tuberculose, uma co-infecção super prevalente, é importante de revisar. E sim, pessoal, hanseníase, tá bom? Para quem acompanhou o nosso hands-on presencial, a gente já colocou estação, na verdade, de hanseníase, que conseguimos, né, ajudar vocês para lembrar os pontos específicos da doença, tá bom? E aqui, sem mais delongas, lembrar que é uma revisão super rápida, tá? Revisão que não é muito aprofundada do tema, até porque a gente tem na nossa plataforma aulas específicas de cada tema, mas aqui são pontos cruciais que você tem que lembrar para fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial, né? Lembrar que as provas do INEP Revalida, na prova prática, são cobradas e são qualificadas no PEP os diagnósticos diferenciais, tá bom? E aqui, falando sobre as icterícias febris, se você fica em frente de uma estação de um paciente, né? Que ele traz um paciente febril, com icterícia, com coloração amarela das escleras, dos olhos, da pele, né? Você tem que saber para onde ir, qual o caminho que você vai tomar para poder gabaritar essa estação e destrinchar e saber orientar o diagnóstico e os diagnósticos diferenciais. Então, se a gente está falando de icterícia, né, a gente está falando de aumento ou elevação de bilirrubinas, né? Bilirrubina tanto direta quanto indireta, tá bom? E, óbvio, icterícia febril. Então, essa coloração amarela é acompanhada de febre nos últimos dias, ou seja, um processo agudo, tá? Então, primeira coisa, diferenciar essa elevação de bilirrubinas, falando sobre icterícia, se é direta ou indireta. Quando é indireta e a gente tem um fator de risco importante, então umas áreas de risco prevalentes para alguma doença, e o paciente, além disso, óbvio, está com febre e ele está descorado, né? Por que se aumentam as bilirrubinas indiretas, pessoal? Principalmente por processos de hemólise, né? O qual vai levar a uma anemia, por isso que o paciente fica descorado, tá bom? Então, o que falamos de uma área de risco? Uma área prevalente para algumas doenças. Então, fica ligado aqui, bilirrubina indireta aumentada. Febre, o paciente viajou a áreas de endêmicas de alguma doença e ele está descorado, né? A gente pode pensar na malária. E falando especificamente de área de risco, aqui no Brasil, no norte do país, na área da Amazônia, existe uma grande prevalência de Plasmodium, né? De malária. O Plasmodium é o causador da malária. E para falar no Brasil, o Plasmodium vivax é o mais importante, o mais prevalente, perto do 80, 90% dos casos. Claro que pode existir formas aí de Plasmodium falciparum, a maioria delas são formas importadas do continente africano ou do continente asiático, tá bom? Isso é importante saber reconhecer, pessoal. Então, aqui vocês têm o primeiro passo, né, a primeira área do algoritmo sobre as bilirrubinas
indiretas, fazer uma hipótese diagnóstica de malária, tá bom? Aqui temos, no outro lado, se você tem uma bilirrubina direta aumentada, né, que a gente vai avaliar as transaminases, né? Então, as transaminases podem estar em aumento pequeno, né, pouco significativo, ou podem estar também com um dano hepático bastante comprometedor por cima de 1000, tá bom? Então, quando temos uma paciente com icterícia febril, bilirrubina direta aumentada e transaminases ali levemente tocadas, e junto com essas alterações discretas da função hepática, das transaminases, a gente tem uma lesão renal ou uma injúria renal aguda, né, de característica de ser hipocalêmica, ou seja, potássio baixo, né? Junto com isso, uma alteração ou aumento do CPK, podemos pensar em um diagnóstico chamado de leptospirose. Por que é importante também esse diagnóstico? Lembrar que nesses últimos tempos, no ano 2024 e agora 2025, tivemos aquela situação das enchentes no Rio Grande do Sul, onde teve bastante prevalência, né, uma prevalência importante de leptospirose, né? E o que é leptospirose? É aquela infecção causada ou transmitida aí pelo contato com um rato, com um roedor, né? Seja por contato direto ou contato indireto, né? Com as fezes, com a urina. Por isso que as enchentes, onde tem bastante ali prevalência dos ratos, os pacientes pegaram essa leptospirose, que é uma bactéria, né? Que é uma espiroqueta chamada Leptospira interrogans, causadora dessa leptospira ou leptospirose, que se caracteriza justamente por uma coloração amarela da pele, chamada icterícia, junto com febre, e ela pode evoluir a uma síndrome de Weil, que é uma complicação da leptospira, causando icterícia, disfunção renal e sangramento alveolar ou pulmonar, hemorragias pulmonares, tá bom? Então, síndrome de Weil, a complicação mais importante da leptospira. Por outro lado, então, a gente tem uma bilirrubina direta aumentada com transaminases estouradas, mais do que 1000, e temos um paciente ali com também uma alteração renal importante, uma alteração de coagulação, um INR aumentado e um rebaixamento do nível de consciência. A gente tem que pensar, sim, em um acometimento sistêmico. Mas qual que é essa doença que tem icterícia, que tem febre, que tem bilirrubina direta aumentada e transaminases estouradas? Sim, pessoal, é a febre amarela, que também teve surtos ano passado e esse ano, tá bom? Uma arbovirose importante a ser reconhecida no diagnóstico diferencial de icterícia febril. O Brasil é uma área também endêmica para a febre amarela. Lembrar que uma doença que não tem tratamento, não tem cura, apenas o suporte. Os pacientes sangram muito e a maioria deles evolui aí a um risco, evolui, né, para morte, porque tem um risco aumentado de morte, né? Então eles são cuidados em áreas de unidade de terapia intensiva. Alguns deles foram para transplante, mas que foram poucos os casos que deram certo. A maioria, infelizmente, evoluiu para óbito. Então, lembrar da febre amarela, da importância da vacinação, que é um vírus vivo, né, que tem que ser considerado em algumas situações como áreas endêmicas de risco, né, e deve não estar indicado em pacientes imunossuprimidos, né. Para a população normal, jovens, adultos de áreas endêmicas, tem que lembrar da vacinação, tá bom? Por outro lado, temos esse aumento de transaminasas também, né, mais de 1000, muito estouradas, só que não temos esse acometimento sistêmico de outros órgãos ou de outros aparelhos, né? Apenas um acometimento do trato gastrointestinal, né? Então, junto com esse aumento de transaminasas e bilirrubina direta, podemos pensar em um diagnóstico diferencial de hepatite. Lembrar que as provas práticas do Revalida, você quando tem alguma dessas doenças endêmicas, tropicais também chamadas, você tem que notificar a UCINAM, ativar o agente de combate de endemias, o agente comunitário de saúde, para procurar casos, né, tanto intradomiciliares, assim como também no bairro, na região, e avaliar os fatores de risco, né, como os próprios enchentes, né, como água parada, né,
como entulhos, né, como lixo ali nos lugares domiciliares. Então, essas são situações que são cobradas no Revalida INEP na prova prática. Não esquece, pessoal. E aqui um pequeno diagnóstico também diferencial, além dessas doenças que eu mencionei, também como que a gente pode se guiar diante de uma estação com um paciente que apresente febre, mal-estar geral, mialgia e cefaleia. Então, de novo, leptos, a gente já falou, né? Caracteristicamente bilirrubina direta aumentada com transaminasas não muito altas, né? Tem uma febre bastante alta, né? Com mialgia intensa, principalmente em panturrilha. Temos alteração renal importante, leucocitose e bilirrubina direta aumentada, como já falei. A febre amarela, né, ela pode ter uma fase ali que melhora no começo, mas em 24 a 48 horas uma piora catastrófica, aumento de transaminasas, mais do que aumento de NR, alteração neurológica, e aí nos faz pensar no diagnóstico de febre amarela. Malária, se o paciente foi para uma região do norte, África, Ásia, norte do Brasil, Amazônia, a gente já pensa, né, na malária, principalmente quando tem febre e icterícia, tá bom? E aí, obviamente, aquilo que já falei, pode dar uma anemia hemolítica, então bilirrubina indireta aumentada, né, e o paciente pode estar descorado por causa da anemia, tá bom? Hepatites virais, transaminasas estouradas, icterofebril, né, e com alteração ou sintomas do trato gastrointestinal principalmente. Bom, temos uma outra doença que é a febre maculosa brasileira, causada ou transmitida aí pelos carrapatos, causada pela Rickettsia ou Rickettsia parkeri em alguns outros lugares, que se caracteriza também, né, por uma febre, por uma icterícia e apresenta um exantema, né, então também é chamada de febre exantemática febril icterohemorrágica. Sim, ela pode sangrar também, um rash que pode começar ali perto do 5º dia, né? Para o diagnóstico de febre amarela a gente usa sorologia, né? Lembrar que a primeira coleta tem que ser no dia 1 e depois entre o dia 15 ao 21 posterior da primeira coleta, tá bom? Que mais temos? Temos aqui uma doença, uma meningococcemia causada pelo meningococo, mais prevalente na pediatria, mas é importante lembrar esse diagnóstico diferencial em populações específicas, como imunossuprimidos, moradores de áreas livres, né, onde apresenta um rash petequial, né, principalmente em membros inferiores e tem rebaixamento de nível de consciência, junto com, óbvio, um meningococo, alteração meningia, né, vamos ter uma meningite clara aí com sinal de Kerren-Brudzinski positivo, rigidez de nuca, tá bom? Vômito sem jato que reflete aí uma alteração do sistema nervoso central. E assim também temos nossas arboviroses, né, como a dengue, né, que já caiu na prova prática o ano passado, né, mas foi uma dengue tipo A, se eu não estou errado, né, mas lembrar que pode se complicar a um dengue C ou um dengue D, que realmente tem alto risco, tá bom? E aí, né, uma febre de menos do que 7 dias, dores articulares, mas o que é mais característico da dengue é a dor muscular, a dor retroocular, né? E o exantema, que é mais tardio, depois da fase de defervescência, os pacientes apresentam ali esse exantema maculopapular tardio, né? Pode evoluir em formas mais grupo C, por exemplo, com plaquetopenia, com leucopenia, né? E aí tem que vigiar os sangramentos. O tratamento da dengue não tem antivirais, não tem uma receita mágica, é hidratação e sintomáticos. Lembrar que tem que evitar os AINES, porque pode aumentar o risco de sangramento, tá bom? Outra arbovirose chikungunya, né? Pode ter uma febre ali também menos do que 7 dias, e o característico da chikungunya é que sim, a diferença da dengue, ela causa mais dor articular, edema articular, né, principalmente acometendo joelho, articulações grandes e algumas articulações menores como das mãos também, tá bom? Então, o característico da dengue é a dor muscular e dor retroocular, característico da chikungunya é a dor em articulação, tá bom? Ela pode ficar como uma doença crônica, né? Tanto que a classificação do tratamento é em aguda, subaguda e crônica, né? Então ela pode dar sequelas de dor.
Uma mais Zika, né, um vírus da Zika, causada também transmitida por mosquitos, né, uma febre mais baixa e ela tem um tropismo pelo sistema nervoso central, né, então ela pode causar ali meningite, pode ser um trigger para causar síndrome de Guillain-Barré, né, encefalite e principalmente na transmissão vertical de mãe para filho pode causar alterações da estrutura, né, para o feto, né? Então, microcefalia é comum na zika quando é de transmissão vertical, tá bom? E mais uma, as monolaiques, né, que é um espectro também de doenças icterofebris em alguns casos, então temos que vigiar aí o sarampo, né, com um exantema mais característico crânio caudal precoce, a diferença da dengue, outras doenças exantemáticas como sífilis, principalmente a sífilis secundária, onde temos o exantema maculopapular em região da palma da mão, né, ou no tórax, inclusive, tá bom? E outras causas de monolaiques pode ser o citomegalovírus, toxoplasmose ou Epstein-Barr vírus. E se vocês repararem aqui, eu vou cortar na metade ali, na verdade, uma linha longitudinal na febre maculosa brasileira. Por quê? Porque na minha direita para a esquerda, em sentido horário, a gente tem as formas mais icterofebris e para a esquerda temos as formas mais com rash, com mais exantema. Então, que tem mais icterícia e menos rash. A leptos, febre amarela, malária, hepatites, né, e a febre maculosa no meio, e aquelas que têm mais rash ou exantema do que icterícia é meningococcemia, dengue, arboviroses e monolaiques, tá bom? Um resuminho bem legal para vocês lembrarem todas essas características dessas doenças e notificar. Bom, passamos para outro tema aí, indo nessa mesma linha de doenças icterofebris, né, as hepatites virais. Mas aqui eu não vou falar sobre hepatite A, né, eu vou falar sobre outra hepatite que é a hepatite B. Por quê? Porque a hepatite B traz geralmente um problema na interpretação, né, um pouco mais complicada de poder entendê-la, né? E coloquei uma estação autoral, na verdade, muito me baseando no aquilo que foi cobrado na prova discursiva, né? Então, por exemplo, um cenário de atuação, um local de atuação, unidade básica de saúde, onde você atenderá um Maurício que tem 37 anos, procura atendimento com queixa de fadiga crônica há 6 meses e de episódios esporádicos de desconforto abdominal. Relata histórico de transfusão sanguínea na infância e apresenta resultados reagentes para a hepatite B. As tarefas temos uma anamnese, exame físico, exames complementares se necessário, diagnóstico, conduta e recomendações, tá bom? Então, para responder, para poder gabaritar essa estação, temos que saber sim os marcadores sorológicos da hepatite B. Lembrar que o vírus da hepatite B, a diferença das outras hepatites, é um vírus de DNA. O que significa? Que esse DNA se incorpora ao genoma humano, principalmente nos hepatócitos, no fígado, né? E é uma doença, é uma infecção que vai ficar cronicamente aí. Por isso que tem marcadores que marcam o contato, né? A gente a gente não consegue se livrar desse vírus, embora consiga se controlar, tá bom? Então, vírus da hepatite B é de DNA vírus, bom? E para isso a gente tem os marcadores sorológicos, temos os antígenos, ou seja, produtos que são parte do vírus, e também temos anticorpos, que seria a resposta imunológica do nosso sistema imunológico ante esses antígenos. Vamos lá. De antígenos, a gente tem os antígenos de superfície, que marcam a presença de doença da hepatite B, tá bom? E temos o antígeno HBe, que significa que ele representa a replicação do vírus, tá bom? A replicação ativa do vírus. Por outro lado, temos os anticorpos, o anti-HBs, que é o clareamento ali, a perda do antígeno S para o anti-HBs, que ele marca uma cura funcional, em alguns casos proteção vacinal, tá bom? Anti-HBc, anticorpo anti-HBc, que ele é de dois tipos, IgG e IgM, IgM para doença recente, IgG para doença tardia, né? Que ele marca o contato, se alguma vez o paciente teve contato com o vírus da hepatite B.
E temos também o anti-HBe, né, que marca ali a parada da replicação viral, né? E aqui uma sopa de letrinhas também para poder diferenciar quais que são as características ou aspectos onde a gente pode encontrar vírus de hepatite B, né? Então, se temos um marcador sorológico de um antígeno, aqui, anti-HBs positivo, AGHBS, desculpa, positivo, com um anticorpo negativo, com um anti-HBC, ou seja, que marca contato positivo, e um AGHBE positivo, ou seja, está replicando. Essa é uma sorologia clássica de uma infecção aguda de vírus B, tá bom? Com o mesmo padrão sorológico, temos a forma replicante, então, além de ser aguda, ela está replicando, né? E quando temos um antígeno S de superfície com um anticorpo que marca contato, um anti-C, e temos um anti-HBe positivo, sabemos que o paciente não teve cura, mas ele não está replicando mais, tá bom? Aqui, a próxima, temos um anti-HBs, ou seja, o paciente teve aí um anti-HBs positivo com anti-HBC positivo, ou seja, teve contato. Só que esse paciente também tem um anti-HB positivo. Olha, ele fez uma soroconversão aqui, que provavelmente teve antes um antígeno E de replicação positivo, agora negativo, e converteu para um anticorpo E. E aqui temos um AGHBS negativo, que alguma vez foi positivo, e ele clareou para um anti-HBs positivo. Então, olha só, no S a gente fala clareamento quando se muda de AG para anti, né? E quando falamos da parte do AGHBE, que se converte para anti-HBe, chamamos de soroconversão, tá bom? E aqui podemos falar que esse paciente teve cura funcional. E a última, onde o paciente apresenta só o anti-HBs, que é um marcador de vacina ou de contato prévio, tá bom? Continuamos aqui. Mais um quadro que a gente consegue falar sobre a classificação. Então, o ISO, né, que é uma instituição europeia que ajuda a classificação da hepatite, né? E ela classifica na verdade, o contato com vírus B se for infecção crônica, hepatite crônica, e isso tem muito a ver com a clínica e com o tratamento. Ele usa o antígeno HBe de replicação para poder fazer essa classificação e operacionalizar quem vai receber tratamento ou não, tá bom? Então, olhe, se vocês reparam aqui, o AGHBe, ele é positivo aqui nessas duas primeiras que já vou destrinchar, né? Mas lembrar também que o AGHBS é positivo em todas elas, de diferentes níveis de índice, né? Mas que em definitiva ele é positivo. Bom, aqui temos então, primeiro, para chamar de infecção crônica, a gente tem o AGHBE reagente e óbvio, né? Ele está replicando, né? Temos o PCR muito alto, geralmente mais de 10.000 cópias. Mas olha só, ele tem o vírus replicante, mas não tem afetação hepática. As transaminases estão normais, tá bom? Então, isso, o nome antigo era imunotolerante. Por quê? Porque ele tem o vírus, mas ele não replica. Quer dizer, ele tem o vírus, replica, mas ele não tem acometimento hepático, tá bom? Não tem hepatite, ele tem só uma infecção crônica. E esses pacientes geralmente não se tratam. Tem um critério específico que se o paciente tem mais do que 30 anos, aí sim vamos tratar esse paciente, tá? Então, um paciente que tem por muito tempo o vírus ali, provavelmente desde a infância, né, que ele consegue viver com o vírus, tem uma tolerância com o vírus, embora ele replique, mas não cause afetação hepática. Por outro lado, aqui temos também, no caso da hepatite crônica, então, um AGHBE reagente, então, um marcador de replicação positivo, com uma replicação por PCR, uma carga viral também alta, geralmente entre 1.000 a 10.000, tá bom? E aqui sim, né, o paciente tem alteração das transaminases, e um aumento elevado das transaminases está causando uma hepatite, por isso chama hepatite, né?
ele é imunoreativo, então um nome antigo, portanto, ele precisa tratamento, tá bom? E agora sim, quando a gente tem um AGHBE não reagente ou negativo, né? Aqui também encontramos algumas particularidades. Se o AGHBE está negativo, ou seja, não está replicando, ou a replicação do PCR é baixa e não tem alteração de transaminases, ele é um portador inativo. Geralmente acontece depois de uma imunoreativação, né? E esses pacientes não ameritam tratamento, tá bom? Finalmente, aqui nessa sopa de letrinhas, temos uma hepatite crônica, né? Com um AGHBE não reagente, tá bom? Olha só, não reagente, mas ele tem uma alta replicação do vírus por uma carga viral alta e tem um acometimento hepático, ou seja, está causando uma hepatite, né? Uma alteração das transaminases. Esse daqui chama um mutante precore. Por quê? Porque ele tem uma mutação no precore que não permite a síntese, né, de AGHBE, né, do antígeno antirreplicação, e ele tem, por outro lado, um anti-HBE reagente, e aí ele causa uma alteração hepática chamada aí de mutante precoce e eles ameritam tratamento. Então, uma síntese aqui. Se vocês olham, as infecções crônicas, elas não têm alteração de transaminases, embora a carga viral seja positiva, né? Aqui e aqui, né? Não tem alteração. Enquanto que as hepatites crônicas, elas sim têm uma alteração hepática e elas precisam de tratamento. Essa é uma classificação do ISO para poder classificar, vaga a redundância, as hepatites ou as infecções crônicas por vírus B, tá bom? E bom, o importante de saber essa classificação é o tratamento, né? Porque um paciente com carga viral com mais de 2.000 cópias tem indicação de tratamento, né? Independentemente do estado do AGHBE, né? E com níveis de transaminases altos, né? Com uma alteração de ALT, né? Que seja medido em duas medidas em um intervalo mínimo de 3 meses entre elas. Esses pacientes devem ser tratados. Então, em síntese, carga viral mais de 2.000 cópias, alteração de transaminasas por 2 vezes em menos de 3 meses, ameritaria tratamento, tá? E todo AGHBE reagente mais de 30 anos, obviamente independentemente da carga viral, né, aqueles imunotolerantes e da alteração hepática, né, então nesse caso estamos falando de infecção crônica por vírus B, AGHBE reagente, teria que tomar por risco de evoluir para CHC, tá bom? E com que vamos tratar esses pacientes? Vamos tratar com antivirais ou antirretrovirais, na verdade, porque é um vírus DNA, como o tenofovir e o entecavir, tá bom? Antigamente se usava lamivudina, interferon, mas vamos sintetizar aqui em uma aula de síntese que usaremos hoje em dia se preconiza o tenofovir e o entecavir. O tenofovir tem algumas desvantagens, né? Embora seja uma droga super segura para tratar o vírus, ela tem efeitos colaterais importantes, né? Como alteração ou perda da função renal, né? Aumento de creatinina e também osteopenia, tá bom? Para esses casos que o tenofovir comum, convencional, causa essas alterações, foi fabricado, né, foi inventado também, foi criado o TAF, que na verdade também é tenofovir, só que ele chama tenofovir alafenamida, que muda essas propriedades para, em definitiva, evitar esses efeitos colaterais, tá bom? Mas se o paciente também não consegue tomar o tenofovir, tem a opção do entecavir, né? Também que é um tratamento super cômodo, confortável, 0,5 mg por dia. Ele não apresenta efeitos colaterais, né? Só que ele usa mais para profilaxias, tá bom? Mas essas são as drogas sim que vocês podem responder diante de uma estação prática para tratamento de hepatite B. Bom, vamos responder rapidinho essa estação. Então, as tarefas serão anamneses, exames complementares, diagnóstico, conduta e recomendações. A gente vai, obviamente, depois de fazer uma anamnese dirigida, perguntar a história aí
toda do paciente, vacinas, viagens, contatos sexuais, outros casos em casa, transfusões, tatuagens, piercings, contato com um pérfuro cortante, uso de drogas endovenosas, né? Então, todas essas anamneses importantes que a gente já destrinchou para vocês, né? A gente vai para o exame físico. E olha só, no impresso, um exame físico não apresenta nenhuma alteração. A gente pede, né, depois da estação, quero exames laboratoriais, e a gente tem que pedir e tem que saber quais vou pedir. Se temos apenas um teste rápido de hepatite B, reagente, sabemos que sim, tem hepatite, tem uma infecção, um contato com o vírus V. Mas a gente tem que saber qual que é esse estado sorológico para eu classificar o paciente, para saber se ele já não tem uma infecção crônica, uma hepatite crônica, uma hepatite aguda, né? Então, a gente vai pedir o perfil sorológico completo, tá bom? Então, aqui a gente vai pedir o AGHBS, o anti-HBS, o anti-HBC e o AGHBE com anti-HBE também, tá bom? Então, olha só, esse paciente apresenta um AGHBS reagente, opa, temos uma doença aí, né? Temos um contato, na verdade, temos uma doença aí de vírus B. Agora vamos ver o anti-HBS, ainda não clareou, né? O contato, sim, ele tem contato, então um contato, uma doença e um AGHBE reagente. Então, provavelmente, ele esteja classificado aí naquele grupo que separamos, que vamos precisar a carga viral dele, né? Então, a carga viral dele, se te entregarem, vai ser de, por exemplo, 5.000 cópias. Então, temos um AGHBE, né, positivo, com carga viral alta, vamos avaliar as transaminases, né? Bom, pedimos exames gerais também, não? Hemograma, leucos, está tudo normal. E as transaminases, olha, opa, são aumentadas, né? Então, sabemos que tem uma carga viral alta, tem uma transaminases tocadas, né? E aí a gente classifica como uma hepatite crônica AGHBE reagente ou imunoreativo, tá bom? A gente teria que tratar esse paciente. Pedimos também exames complementares, lembre-se de pedir uma afetação do fígado, ultrassom de abdômen ou hepático ou uma elastografia também para poder avaliar se tem algum grau de fibrose. Nesse caso diz que está normal. Lembra-se de pedir também uma infecção de transmissão sexual ou sanguínea, né? Então, HIV com infecção com vírus C e todas as sorologias de doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, né? Também pode pedir HTLV, pode avaliar a presença de gonorreia, de clamídia também, tá bom? Mas isso aqui é importante para falar de vírus B. Geralmente no Revalida o paciente sempre tem dúvidas, o ator sempre pergunta, questiona. E aqui algumas dúvidas, se caírem, vocês podem responder. A doença tem tratamento? Tem tratamento, tá bom? Mas a gente não consegue se livrar do vírus. É um vírus que se incorpora no genoma, vai ficar nos hepatócitos e a gente consegue controlar, tá bom? Tratamento seria com entecavir ou tenofovir, como já falamos. Tem cura? Já falei, a gente controla ele. O remédio tem efeitos colaterais? Sim, o tenofovir tem alteração da função renal e osteopenia, mas para contrarrestar isso temos o TAF, que é o tenofovir alafenamida, ou o entecavir. E como será realizado o acompanhamento? A gente tem que fazer um acompanhamento nos pacientes com hepatite ou com, sim, hepatite crônica, hepatite AB crônica, com carga viral, né, e controle de transaminasas a cada 6 meses como mínimo, né? E também um exame de imagem, como uma elastografia ou um exame ultrassonido de imagem, a cada ano ou a cada 15 ou 18 meses, tá bom? E agora, pulando para outra hepatite, espero que vocês tenham acompanhado. Se tiverem qualquer dúvida, manda nos nossos canais, a gente tenta esclarecer mais para vocês, para gabaritar as estações do Revalida. Aqui temos a hepatite C, né? Temos que é um vírus que ele não existe vacina, né? E é um vírus que é silencioso e a gente descobre já quando está em cirrose. Portanto, a infecção aguda de vírus C, ela se distribui assim: 15% vai para uma fase de resolução espontânea, enquanto que 85% dos casos
vai para hepatite crônica. Existem casos raros, entre 1 a 0,5%, onde evolui para uma hepatite fulminante. Aqui nos casos que evolui para uma hepatite crônica, o 20% deles, óbvio, apresenta cirrose, não? Ou evolui para cirrose. E outro 80% vai para uma doença estável. Dos que foram para cirrose, os 50% dos casos vai para uma cirrose estável. Ele consegue estar controlado. E, infelizmente, 50% vai para a morte, porque é um paciente super grave, né, que pode evoluir a óbito, né? E dentro das cirroses também, a evolução para carcinoma hepatocelular é importante, tem que ser considerado, né? E eles também têm um alto risco de evoluir para óbito. Mas aqui, o que a gente faz no controle, no manejo desses pacientes, aqueles que apresentaram a doença, né, fora para resolução ou para hepatite crônica, a gente faz controles com carga viral do vírus C a cada 6 meses e elastografia ou biópsia para poder avaliar o grau de fibrose, tá bom? Lembrar que os marcadores de anti-HCV, né, sorológicos para hepatite C, eles vão ficar positivos para a vida toda. E lembrar que existem vários serotipos da hepatite C, 6 genótipos, né, que antigamente a gente classificava ou pedia genotipagem. Hoje em dia temos tratamentos que abarcam, que são abrangentes para todos os genótipos chamados de tratamento pangenotípico, como é o sofosbuvir com daclatasvir ou sofosbuvir mais velpatasvir. A ribavirina só se adiciona em casos com cirrose, ela tem toxicidade renal e hematológica e lembrar que essas drogas, esses antivirais de ação direta, que é DAS, são contraindicados em gestantes e em pacientes com uma doença hepática muito avançada, né? A resposta virológica sustentada a gente vê com 12 e 24 meses após término do tratamento com cargas virais negativas, ou seja, menos do que 12 unidades por ml, né? E o segmento desses pacientes em caso de cirrose F3 ou F4 se faz para a vida toda. Bom? Mais um tema importante para o Revalida INEP dessa edição, temos o HIV. O HIV, a gente tem que lembrar o curso clínico. Então, depois do contato, existe ali o período de incubação entre 7 a 15 dias, onde é chamada de período de eclipse viral. Por quê? Eu já vou falar para vocês, tá? Depois desses 15 dias, temos uma síndrome retroviral aguda. Porque o paciente tem febre, tem linfonodomegalias, né, pode ter algumas erupções cutâneas, né, como se fosse um síndrome gripal, tá? Um síndrome viral. Por isso chama retroviral aguda. Posteriormente desse primeiro mês da síndrome retroviral aguda, o paciente já entra em latência clínica, ou seja, o vírus se mantém já se replicando e prejudicando os linfócitos TCD4, tá bom? E depois de uma fase de latência onde não se consiga controlar a doença, evolui para AIDS, que se caracteriza por umas cargas virais aumentadas, com CD4 baixos e aparecimento de infecções oportunistas, né? O eclipse viral, então, ele se denomina assim porque, olha só, depois do contato, primeira semana do paciente com o vírus, não existe teste que consiga diagnosticar, né? Olha só, é um período onde não existe nenhum teste, talvez um PCR no começo, né? Mas nem isso, né? O período de incubação. A síndrome retroviral aguda, a gente não tem sorologias, mas podemos usar o PCR para poder diagnosticar. E depois, na fase de latência, né, lembrar que os ELISAs de quarta geração já a partir dos 15 dias começam a apresentar o antígeno P24 para poder ajudar precocemente no diagnóstico e as sorologias clássicas IgG e IgM depois das 4 semanas, tá bom? Bom, tá. E aqui, o diagnóstico, o algoritmo do Ministério para fazer o diagnóstico de HIV, né? Que é um diagnóstico muito delicado e a gente tem que saber fazer o diagnóstico e falar para o paciente sobre o diagnóstico, tá bom? Então, o que a gente considera diagnóstico? Um paciente com 2 testes positivos que sejam de fabricação diferente, tá bom? Com testes
sorológicos positivos já fecharia o diagnóstico de HIV. Obviamente, no acompanhamento eu vou falar para vocês o que a gente pede, como por exemplo a carga viral, tá bom? E existem alguns cenários que inclusive o manual do Ministério coloca, nos quais lembra só que esses testes têm que ser de sangue, não podem ser testes sorologias orais, né? Aqui o Ministério coloca algumas situações, como por exemplo, se temos dois testes sanguíneos que têm uma discordância, um positivo e um negativo, fazer um terceiro teste para dar o veredito final. Outra situação, temos um teste rápido oral positivo e temos um teste rápido sanguíneo negativo, né? Ou estão discordantes entre um ou outro, fazer de novo, repetir os dois testes, tá bom? E em caso de imunossensimáticos dialistas de terceira ou quarta geração, que já tem um antígeno P24, né? Dois testes de diferentes fabricantes já dá o diagnóstico, mas se temos uma divergência entre eles, teremos que fazer um teste confirmatório que é um PCR ou um Western ou Immunoblot, tá bom? Em caso de que um teste de quarta com um PCR tenha uma discordância, aí a gente vai para um outro teste confirmatório que é o Immuno Western Blot, que mede as proteínas virais, tá bom? E a suspeita, e em caso que a gente tenha uma suspeita forte do vírus, do contato, de uma infecção por um contato sexual, um contato com um paciente perforocortante, por exemplo, que tem uma alta suspeita, né, a gente pode repetir o teste em 4 semanas, tá bom? Quando iniciar o tratamento? O tratamento a gente começa imediatamente após o diagnóstico ou em até 7 dias, segundo o PCDT atualizado em 2023, tá bom? Quando a gente tem uma exceção desse início do tratamento, quando temos uma co-infecção com tuberculose, né, seja qualquer forma, né, principalmente as formas pulmonares em até uma semana e em forma de sistema nervoso central entre 4 a 6 semanas, e quando temos outras doenças oportunistas como criptococoses, né, que aí as formas de meningite criptocócica, a gente inicia o tratamento antirretroviral depois de 4 a 6 semanas para evitar o risco de síndrome de reconstituição imune. Bom, como se realiza o acompanhamento desses pacientes? Então, primeiro, óbvio, fazemos o diagnóstico, precisamos saber quanta é a carga viral do paciente e a contagem de CD4. Depois disso, a gente pede um screening de infecção latente por tuberculose, tá bom? Através do IGRA ou do PPD. Lembrar que com um paciente com CD4 menos que 350, já pode iniciar o tratamento para tuberculose latente, seja com isoniazida 300 mg por 6 a 9 meses, ou com rifampicina mais isoniazida, 900 mg de cada um, por 12 semanas semanalmente, tá bom? Sempre, antes de iniciar esse tratamento de tuberculose latente, tem que descartar que tem uma doença ativa através de um raio-x, ou se o paciente não apresenta, ou os sintomas do paciente, né? Porque se o paciente está com sintomas respiratórios, obviamente que vamos a investigar primeiro a presença de tuberculose e não tratar a tuberculose latente, senão a doença propriamente dita, né? Também com os pacientes com menos de 200 CD4, a gente faz o rastreio ou o screening para a criptococose, porque é uma doença infecciosa fúngica prevalente na população HIV, né? Com um CRAG, que é um antígeno, né, para criptococo. Também pesquisa de outras infecções de transmissão sexual, como hepatite, HPV, HTLV, sífilis, toxo, CMV, EBV, tá bom? E laboratórios gerais, porque o paciente com HIV, ele tem um risco maior também de poder um estado pró-inflamatório, então hipertensão arterial mais precoce, alteração na distribuição dos lipídios, né? Então perfil lipídico, função renal, transaminases, perfil também de tireoide, né? E o metabolismo ósseo também, tá bom? E também o paciente tem que ser vacinado, tá? Lembrar que tem algumas especificações de vacinação, tá? Como pneumo 23, pneumo 3 e hoje em dia pneumo 20, né? Meningococo B, ACWY, influenza anual, Covid, doses a cada 6 meses,
né? Temos a vacina contra zoster, né? Contra HPV, 3 doses até os 45 anos. Isso está colocado na aula de vacinação, mas são aquelas que eu quero lembrar para vocês mais importantes, tá bom? O CD4 a gente pede geralmente no diagnóstico e quando temos quando temos já um valor de 350 por 2 vezes em 6 meses, já não é necessário pedir mais, a gente espaça esse exame, né, para a cada 2, a cada ano, dependendo do caso. Bom, o tratamento temos esquemas padronizados de preferência, que é o tenofovir, a lamivudina e dolutegravir. Esse é o esquema padrão. Vocês têm que saber isso para a prova. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Lembra? Escreve na mão, escreve no seu espelho. Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Isso que precisa saber para tratar HIV na prova do Revalida INEP. Lembrar que existiam ou tem algumas situações pontuais, né? Antigamente, no tratamento de co-infecção TB-HIV, se usava raltegravir ou efavirenz, agora se usa o próprio dolutegravir, só que se tem uma co-infecção, além de tratar depois de 7 dias de início do tratamento de tuberculose, você vai dobrar o dolutegravir, porque a rifampicina tem interação com o dolutegravir, tá bom? E nas gestantes, nas grávidas, também se usa o mesmo esquema com tenolam e dolutegravir. Antigamente se usava raltegravir, beleza? Mais um tema importante, tuberculose. Eu já fiz uma aula para vocês sobre tuberculose. Olha, a prevalência em pacientes com HIV é de 28 vezes mais e em pacientes com situação de rua, 56 vezes maior o risco de adoecimento por TB. A forma bacilíferas, elas são a forma pulmonar e laríngea e ela se transmite através das gotículas de aerossol. Então, proteção de contato respiratório para esses pacientes. Como se faz o diagnóstico além da clínica? A clínica é tosse por mais de 10 a 15 dias, né, com expectoração hemoptóica, né, com sintomas constitucionais como febre, perda de peso, calafrio e sudorese noturna. Tirando esse aspecto clínico epidemiológico, o diagnóstico microbiológico laboratorial é através dessas técnicas de pesquisa de bacilo ácido álcool resistente, o teste molecular, o TRM, o GeneXpert e as culturas, super importantes. O PVAR, né? Sempre com 2 amostras, o primeiro escarro da manhã para aumentar a sensibilidade, né? É de fácil execução, é barato e ajuda para o controle do tratamento, principalmente para ver se existem ainda formas bacilíferas, né? O problema que é examinador dependente e ele é positivo só nos casos bacilares verdadeiros. Nos paucibacilares teríamos problemas, tá? O GeneXpert, o teste molecular rápido, é um exame especificamente só para o complexo de tuberculose, então as micobactérias não tuberculosas não podem ser diagnosticadas por este método. A vantagem é que é um teste muito rápido, em 2 horas está pronto, e ele aumenta ou ajuda também a avaliar a sensibilidade para rifampicina, né? Uma coisa ruim que já falei, que ele apenas examina as bactérias do complexo tuberculose e deixa fora as não tuberculosas, né? E ele é um exame que vai ficar positivo porque analisa o gene aí da micobactéria, tá bom? E existe uma controvérsia, né, nos casos em os quais a gente tem um PVAR positivo e um GeneXpert negativo, em que a gente pensaria em uma micobactéria atípica, não tuberculosa ou em nocardiose, tá bom? E para isso também nos ajuda a cultura com teste de sensibilidade dos antimicrobianos antituberculosos para saber se existe algum grau de resistência ou não, tá bom? O ruim é que essas culturas demoram geralmente entre 1 a 2 meses para fechar completamente, tá bom? Outro auxílio diagnóstico é um pouco mais da patologia, o diagnóstico histológico, quando temos granulomas, quando temos presença aí, por exemplo, nos imunossuprimidos, granuloma não vai ter, né? Porque o paciente não tem um sistema imunológico para frear o bacilo, não vai criar granulomas, mas podemos ter baciloscopia positiva, em alguns casos paucibacilar. E no imunocompetente tem capacidade de formar os granulomas, então granuloma positivo com PVAR específico negativo, porque o granuloma já vai estar todas as células tentaram diminuir a maior carga de bacilos, tá bom?
O tratamento é o famoso tratamento diretamente observado, também conhecido como DOT, ou seja, que a pessoa tem que ser supervisionada para fazer o tratamento da tuberculose. E as drogas usadas, as antituberculoses, né, ou tuberculostáticos, são a rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol, chamadas todas em conjunto de RIPE, né, pelas siglas, ou também em um manual de RHZE, que é aí também as siglas usadas de cada droga, tá bom? As formas pulmonares, a gente vai tratar uma fase intensiva de 2 meses com as 4 drogas, RIPE, e a fase manutenção de 4 meses apenas com rifampicina e isoniazida, em total 6 meses. E nas fases que vamos prolongar o tratamento em sistema nervoso central, ou tuberculose óssea, né, meningite tuberculosa ou mal de Poche, a gente trata por 1 ano, sendo que 2 meses de fase intensiva com as 4 drogas e apenas 10, na verdade não apenas, né, senão 10 meses de tratamento com 2 drogas, que é a rifampicina e a isoniazida. Beleza? Aqui trago para vocês, esse aqui são os comprimidos. E aqui como a gente dá, como dosifica, né? Então, temos um paciente padrão de 51 a 70 quilos, 4 comprimidos. Esse geralmente é o clássico, né? O paciente com um peso de 60 quilos vai tomar 4 comprimidos. Mas nos pacientes HIV, por exemplo, sempre são consumidos, né? Então, menos do que 50 quilos até 36, 3 comprimidos, e menos do que 35 quilos, 2 comprimidos. Por outro lado, quando temos uma pessoa obesa, né, ou com sobrepeso, com mais de 70 quilos, aumenta o número para 5 comprimidos. Aqui coloquei que você tem que mencionar os efeitos colaterais. Então, com rifampicina você tem um xixi um pouco mais alaranjado, paciente, você tem que informar para o paciente não se preocupar, tá bom? Pode dar aí uns efeitos gastrointestinais de tolerância da droga, né? Pode ter também hepatotoxicidade por causa da piracinamida, da isoniazida, rifampicina, né? E pode principalmente ter isso que o paciente se preocupa, e você tem que informar quais são os efeitos colaterais, beleza? Finalmente, falar sobre uma outra micobactéria que eu gosto, né? Que é a Hanseníase. Para quem acompanhou o nosso Hanson presencial, a gente fez uma estação de Hanseníase que ajudou vocês em vários aspectos, né? E esse aqui somos nós, né? Quando prestamos a prova do Revalida, estamos realmente perdidos, né? Embora a gente saiba do diagnóstico, mas e aí? Será que uma tuberculose? Será que uma dimorfa? Será que uma virchoviana? Né? A gente fica perdido, e aqui a parte histológica é importante para poder diagnosticar, tá bom? Existe a classificação operacional da OMS, e aqui é uma super síntese da aula de Hanseníase, tá bom, pessoal? Se vocês têm mais dúvidas, tem as nossas aulas em cada bloco aí classificadas bonitinho, tá bom? Mas isso aqui é uma revisão rápida para vocês, em frente da prova, lembrar como poder diferenciar a classificação clínica da Hanseníase, tá bom? Eu lembro que nas estações que a gente fez de Hanseníase já tinha inclusive diagnóstico. A mãe da criança tinha Hanseníase e parecia que a criança obviamente tinha Hanseníase, mas a dificuldade em classificar, e portanto aí se você não classifica bem, você erra no tratamento, tá bom? Então existe a classificação da OMS, que é a classificação operacional, que classifica ela em 2 formas. Uma forma paucibacilar, pelo número de bacilos, né, poucos bacilos, uma forma multibacilar, múltiples bacilos. E também temos a classificação de Madre, que ela ajuda a classificar as formas clínicas da tuberculose, em uma forma indeterminada e uma forma tuberculoide, uma forma dimorfa e uma virchoviana. Então, fazendo uma classificação global das 2 grandes métodos de classificação, sabemos que as paucibacilares, elas são as formas indeterminada e as formas tuberculoide, né? Então, por que paucibacilar? Poucos bacilos. E aqui esses soldadinhos significam os macrófagos, o sistema de defesa. Nas paucibacilares, na forma indeterminada e tuberculoide, temos um bom sistema imunológico que protege para que o bacilo não se reproduza muito. Já nas formas multibacilares, olha só, uma vária quantidade de bacilos, temos um sistema imunológico deficitário, né? Não se ativa bem os macrófagos, portanto os bacilos se reproduzem, e isso se traduz em formas clínicas como
Nas formas paucibacilares, então, de novo, poucos bacilos, vamos ter poucas lesões na pele. Então, na forma indeterminada, apenas uma lesão com estas características, né? Hipocrômica, não elevada, com perda da sensibilidade tátil térmica dolorosa, ausência de pilificação, seca, né? Ausência de suor também. Nas formas paucibacilares também a tuberculose, temos entre 1 a 3 lesões, até 5 lesões no máximo, né, de formas já diferentes, né, com bordas elevadas, mas que também não chegam a ser tão grandes, tá bom? Agora, na forma paucibacilar dimorfa, temos vários números de lesões, então temos vários bacilos, várias lesões, né, múltiplas lesões, né, um pouco eritematosas, com bordes elevados, né? Aqui também bem distribuídas em todo o corpo, assimétricas, tá bom? E na forma virchoviana temos a clássica face leonina, né? Com vários nódulos auriculares, né? Chamado de nódulos hanseníticos, né? Aqui em toda a face, no nariz, né? Levando essa face leonina característica da hanseníase virchoviana, tá bom? Por que é importante essa classificação? Para o tratamento. Então, as formas paucibacilares indeterminada e tuberculose, a gente vai tratar por 6 meses em até 9 meses. Olha como que aqui eu trouxe a cartela do tratamento da hanseníase. Então, é a poliquimioterapia. E a gente usa aqui a rifampicina uma vez por mês, junto com a dapsona de 100 mg e a clofazimina. Então, olha, elas estão aqui. Rifampicina, né? Temos 2 de 300. A clofazimina e a dapsona, né? Temos aí as drogas bem bonitinhas que vem nessa cartela, que às vezes parece até anticoncepcional. E aqui, diariamente, existe aqui a dapsona, clofazimina, né? Dapsona, clofazimina aqui. Tá bom? E para as formas multibacilares, a gente faz um tratamento de 12 meses em até 18 meses. Então, se em algum momento esqueceu de tomar uma cartela, você tem até 18 meses para poder fazer esse tratamento para o paciente. E o tratamento então, é supervisionado as doses mensais no hospital, na UBS, né? E em casa, as doses diárias de dapsona e clofazimina. Então, espero que tenha contribuído para vocês. Essa pequena revisão foram nossos temas que a gente está apostando, né? Icterícias febris, hepatites, principalmente B, HIV, tuberculose e hanseníase. Então, se tem dúvidas, manda para a gente, que a gente está querendo ajudar vocês o máximo possível para vocês conseguirem essa tão sonhada aprovação e revalidação da fase prática. Até a próxima, um abraço! E aí, meus revalidandos, vamos lá, dando continuidade à parte do raio-x das bancas, na parte de clínica médica. Meu nome é Gabriela Devin, sou médica, sou professora de clínica médica de vocês e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre temas quentes para poder cair na prova de vocês, tá certo? O primeiro tema aí que a gente vai falar um pouquinho sobre anafilaxia, depois sobre DPOC, um pouquinho de síndrome de lise tumoral e, por fim, para fechar, doenças celíacas. Vamos lá? Galera, anafilaxia, a banca aí anda mudando, né, todo ano, mas anteriormente já tiveram alergologistas na banca de vocês, já caiu urticária, então nada melhor do que a gente revisar um pouquinho sobre anafilaxia. A anafilaxia, gente, é uma reação alérgica grave com acometimento de múltiplos sistemas. Quais são os sinais e os sintomas que podem acontecer em um paciente com anafilaxia? O principal de todos é o acometimento de pele e mucosas. O que vai acontecer? Pode fazer uma urticária, angioedema, pruridos, edema, rubor, edema de lábio, de língua. Parte respiratória, o paciente pode vir com tosse, falta de ar, sibilos.
Parte cardiovascular, o paciente chega hipotenso, e aí essa hipotensão pode causar síncope, tontura. Sistema gastrointestinal, o paciente pode vir com dor abdominal, náuseas, vômitos e até mesmo diarreia. Parte neurológica, o nosso paciente, ele pode vir com uma confusão mental, uma perda do nível de consciência. E aqui, essa imagem é de uma imagem de urticária, que inclusive já caiu numa prova prática do Revalida, tá certo? E aí, gente, vamos imaginar aqui como que isso poderia aparecer na prova prática de vocês. Então, vem um paciente, né, que tá com uma queixa de uma urticária, de uma vermelhidão na pele, e aí é pedido para vocês fazerem o atendimento desse paciente. Então, inicialmente, sempre se identifique o paciente, e na parte da anamnese é extremamente importante entender o início dos sintomas. Por quê? A anafilaxia é algo que acontece muito rápido. Então, o início dos sintomas, ele vai ter início aí de alguns minutos a horas, tá certo? E aí, então, a parte do início dos sintomas, entender melhor o que seria, né? Pensando que o paciente chegou com uma lesão de pele. Se tá vermelho, se tá coçando, aonde que é, se tá progredindo. Extremamente importante, gente, saber a exposição. E aí, pensando no checklist, a exposição, vocês têm que falar isso com o paciente. Então, às vezes, pode ser até uma pontuação lá no checklist de vocês irem perguntando ativamente. Então, tomou alguma medicação diferente, recente? Quando foi a sua última refeição? Às vezes pode ter relação com alimentos, perguntar sobre picada de insetos, se estava em um local que tinha insetos, abelha, produtos de limpeza. Então, ir perguntando de forma ativa a esse paciente, já que a gente está pensando num quadro de anafilaxia. Parte de revisão dos sistemas, pensando aí que o paciente chegou com uma queixa de pele e mucosas, a gente tem que ir na revisão dos sistemas e destrinchando os outros sistemas que podem estar acometidos. Então, eu tenho que perguntar se o paciente está ficando mais confuso, se teve desmaio, perda do nível de consciência, se esse paciente ele está tendo falta de ar, tosse, sibilos, náuseas, vômitos, diarreia. Então, assim, eu vou destrinchando cada um dos sintomas que podem estar em outros sistemas acometidos. E extremamente importante perguntar na parte patológica pregressa dos pacientes se ele já tem alergia a alguma coisa, se ele já tem histórico de alergia, histórico de atopia, de ser já um paciente alérgico, de ter asma, ou seja, coisas que vêm em conjunto. Além de, lógico, perguntar se ele já teve anafilaxia previamente. E aí, então, a gente está diante, né, de um paciente que chegou com uma queixa aí de pele, a gente já fez a anamnese, identificou, pediu o exame físico desse paciente, lembrar no exame físico de fazer a exposição, né, para olhar, analisar a pele melhor do paciente, medir a pressão, já que hipotensão é um dos sintomas importantes. Depois, a gente vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico de anafilaxia, ele é clínico, gente, então é anamnese e exame físico. E aí nós temos 3 possibilidades para a gente dar o critério de diagnóstico desse paciente. Não precisa dos 3, é um ou outro, entendeu? O paciente ele tem que se encaixar em um desses quadrinhos que a gente vai conversar aqui. O primeiro quadrinho, o primeiro critério, é um paciente que de início agudo, né, horas a minutos, começou com um sintoma de alguma coisa na pele, um racho, um prurido, uma urticária. E aí, junto com essa alteração de pele, o nosso paciente tem um comprometimento respiratório, seja ele tosse, sibilos, dispneia, ou então algum acometimento de pressão arterial, ou seja, ficou hipotenso. Então, o paciente que chegou com uma urticária nova, com sibilos ou uma urticária, com hipotensão de início a alguns minutos a horas, a gente tem que fechar o diagnóstico de anafilaxia e tratar como tal. Outra possibilidade que nós temos é um paciente que teve contato com um alérgeno provável. Então, ele nunca tinha comido camarão, por exemplo, e aí ele resolveu comer camarão e depois de comer camarão, então ele teve a exposição a um alérgeno provável, ele vem com 2 ou mais dos seguintes. Então, além da exposição ao camarão, ele que é um alérgeno provável, ele teve uma lesão de pele, de mucosa, fez uma urticária, tá com prurido,
ou então ele está com hipotensão, alteração respiratória ou do trato gastrointestinal. Veja aqui que nos critérios 2, se ele tem um alérgeno provável já na história, não necessariamente ele precisa de ter alteração de pele, ele precisa de ter 2 dos seguintes, tá certo? E o último é um paciente que ele já tem uma exposição a um alérgeno conhecido, não é um alérgeno provável. Então, eu já sei que eu tenho alergia, por exemplo, a dipirona, inadvertidamente eu tomei uma dipirona e venho para o pronto-socorro com uma pressão menor do que, uma pressão sistólica menor do que 90, ou em adultos, uma queda de 30% do seu valor basal. Qualquer um dos 3 cenários diferentes, a gente fecha o diagnóstico para anafilaxia. Fechando o diagnóstico para anafilaxia, a gente precisa de tratar como tal. Como eu disse, é uma alergia, é uma reação alérgica grave. O paciente ele tem que ser colocado na sala de emergência no começo, tá certo? E a principal medicação aqui que nós precisamos de fazer de início imediato, pensou em anafilaxia, precisa de fazer adrenalina ou epinefrina, né? Mesma medicação. Para o paciente intramuscular. Então, aqui, olha, não é nessa área vermelha, é aqui do ladinho, no vasto lateral da coxa, no músculo. Então, é adrenalina intramuscular, 0,5 miligramas, tá bom? O paciente vai sendo reavaliado constantemente. Se continua hipotenso, a gente pode ir refazendo a adrenalina aí de 5 a 15 minutos. Tá bom? Esse é o principal tratamento, é aquele que vai mudar o prognóstico, vai mudar o curso da doença. Mas, além disso, a gente precisa de dar suporte para esse paciente, afinal de contas, é um paciente grave. Então, nós precisamos de fazer oxigênio, se o paciente está precisando de oxigênio-terapia, se está desaturando, expansão volêmica, se tiver hipotenso, antihistamínicos. A loratadina, né, por exemplo, que é um antihistamínico, ela funciona aqui como um sintomático, ela não vai mudar o curso da doença, ela não substitui a adrenalina, mas a maioria desses pacientes vai chegar com uma queixa de pele, vai chegar com prurido, então é um sintomático importante aqui para a gente fazer, tá certo? Além disso, o corticoide. Existe aí, né, a reação bifásica da anafilaxia. Como seria isso, né? Então, o paciente teve a exposição ao alérgeno, ele vem com o primeiro pico, né, com hipotensão super grave, a gente faz adrenalina, mas mais ou menos 6 horas depois ele pode voltar a fazer esses sintomas, que a gente chamaria aí de uma reação bifásica. O corticoide ajuda a evitar essa reação bifásica e ele também é importante de ser feito. Além disso, então, você chegou a atender o paciente, fez sua anamnese perfeita, fez o exame, solicitou o exame físico do paciente, tratou certinho, mas e aí? Vai mandar ele para casa, não vai? Como que a gente vai manejar esse paciente? O paciente ele vai ficar em observação aí de 6 a 12 horas, a depender da gravidade desse paciente, encaminhar ele para um alergologista na alta, tentar identificar quais foram, né, o alérgeno da exposição, para a gente conseguir evitar esse alérgeno. E se o paciente já tiver outras crises, né, outras anafilaxias, é importante também falar sobre a caneta de adrenalina para ele. Tá certo? Bom, sobre a anafilaxia, então, foi isso. Agora, outro tema super quente, gente, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, é um tema que sempre cai na parte teórica, é um tema quente para teoria, mas que nunca caiu na prática de vocês. Vamos dar uma revisada? Vamos pensar, então, aqui como que poderia cair, né, esse quadro clínico, um paciente com DPOC. Vai ser um paciente que vai chegar, seja ele, né, pode chegar no contexto de urgências e emergências, mas pensando aqui num quadro crônico, ele vai chegar no seu ambulatório, no seu consultório, com uma queixa de falta de ar. É a principal queixa do DPOC, né? Então, vai chegar um paciente com falta de ar, com dispneia, e você vai tentar destrinchar essa falta de ar. Quando que começou o DPOC? É uma doença mais crônica, a não ser que ele esteja em um contexto exacerbado, essa dispneia já vai ter um tempinho aí pra gente. Tentar caracterizar ela, quantificar, sente dispneia para fazer o quê? Então, geralmente é uma dispneia que vai piorar ao exercício, ao esforço. Tentar entender qual esforço esse paciente se cansa. Se ele estiver caminhando com alguém na rua da mesma idade, ele fica para trás, ele consegue acompanhar essa pessoa. São coisas importantes para a gente conseguir destrinchar aí na dispneia desse paciente. Geralmente ela é persistente, ela é progressiva, ela vai piorando ao longo do tempo. Além da falta de ar, é importante a gente pensar
em outros sintomas associados, como, por exemplo, tosse. Na maioria das vezes é uma tosse seca, mas ela pode ser produtiva, né? Persistente. Então, ela é uma tosse que sempre tá com aquele paciente, tá bom? E outros sintomas, porque tudo isso que eu falei, dispneia, né, falta de ar, até um pouquinho de tosse, pode ser, por exemplo, insuficiência cardíaca. Então, a gente tem que tentar destrinchar, tentar achar para que lado que esse paciente está. Então, perguntar se tem dispneia, se tem dor torácica, pensando em insuficiência cardíaca, tem que estar na anamnese de uma dispneia, se ele tem edema, que aí não vai ter no DPOC, mas vai ter na insuficiência cardíaca. Quando a gente vai para a revisão de sistemas, então, né, perguntar de edema e tudo mais, perguntar se tem dispneia paroxística noturna, isso é para ajudar no nosso diagnóstico diferencial, porque o DPOC não vai ter dispneia paroxística noturna, tá bom? E aí, quando a gente vai para hábitos e vícios, né, antecedentes patológicos, é extremamente importante aqui a gente perguntar sobre o tabagismo. Entender a carga tabágica desse paciente. Então, se fuma ou já fumou alguma época da vida, se já fumou, quanto tempo que parou, quanto que fumou, quantos maços, anos, né? Tentar calcular essa carga tabágica é extremamente importante aqui pra gente. Tudo isso nos ajuda a destrinchar. Pegadinha, não sei se poderia cair, mas se o paciente não tem exposição ao tabagismo, quer dizer que ele não é DPOC? Claro que não, a gente tem que, durante as exposições, perguntar de tabagismo passivo, né? Então, às vezes, o cônjuge, né, dessa pessoa, enfim, fumou a vida inteira ali junto com ele. Outra possibilidade também, mulher que usou fogão a lenha, cozinhou no fogão a lenha por muito tempo, também pode levar a DPOC. Então, isso tudo na exposição, que é importante na nossa anamnese. Fez a anamnese bem direcionada, pede um exame físico, como que a gente vai dar o diagnóstico de DPOC? A pneumologia aí está discutindo se precisa, se não precisa de espirometria, mas na nossa prática, na nossa prova prática, vai ser importante se você está diante de uma suspeita de DPOC pedir uma espirometria. Lembrando, a gente está aqui diante de uma dispneia, por exemplo, um paciente que chegou para você na investigação de dispneia. É importante a espirometria, sim, mas se eu estou com dúvida ainda no diagnóstico, na nossa anamnese, pede um ecocardiograma. Se eles pedirem também exames laboratoriais, não deixe de pedir um BNP, porque ajuda a identificar se essa dispneia é de origem cardiogênica ou não. Não deixe de pedir uma gasometria arterial. Se a gente está pensando em dispneia, tem a possibilidade de ser DPOC, é importante a gente ter uma gasometria arterial. Então, não esquece disso tudo. E aí, a gente tem que pedir uma espirometria, que vai ajudar no diagnóstico. Como que a gente vai dar o diagnóstico de DPOC pela espirometria? Gente, é uma doença obstrutiva, uma doença obstrutiva crônica aí do pulmão. Então, a nossa relação VF1 sobre CVF vai estar diminuída, beleza? Como assim? Ela vai estar diminuída tanto pré quanto pós broncodilatador, né? De acordo com o valor do previsto, então menor do que 70% do previsto, e não é respondedor ao broncodilatador, então tanto pré quanto pós vai estar menor do que 70%. Só para lembrar, o VF1 isolado não é a relação, né? O VF1, ele ajuda na classificação do DPOC, mas para a gente fazer o diagnóstico de DPOC, é a relação VF1 sobre CVF menor do que 70% do predito. E aí, claro, a gente também tem que pensar em uma tomografia, né? A gente pede a espirometria, se não tiver disponível uma tomografia, idealmente tomografia, tá, galera? Pode ser um raio-x também, mas se puder, peça uma tomografia para a gente ver as áreas de enfisema do paciente, conseguir identificar tudo aí e saber melhor da doença que a gente está tratando. Então, a gente fez a anamnese, fez o exame físico, pediu os exames laboratoriais, pediu exames de imagem, espirometria. A gente pode começar a pensar no tratamento. Aqui a ideia não é lembrar toda a teoria, mas vamos para uma revisão rápida aqui do GOLD, né? Até porque o GOLD mudou um pouquinho recentemente, então a gente está falando agora de GOLD A, GOLD B e o GOLD E. Lembra que eu falei? É importante a gente saber o grau dessa dispneia para a gente conseguir classificar se esse paciente ele é muito sintomático ou pouco sintomático, tá bom? Desculpa, pouco sintomático ou muito sintomático, tá certo, galera? Então, se o paciente ele tem lá na classificação dos sintomas, né, poucos sintomas, ele consegue acompanhar uma pessoa
da mesma idade caminhando, possivelmente ele será classificado como pouco sintomático. Se ele não consegue acompanhar pessoas caminhando, pessoa da mesma idade que ele, né, caminhando na rua, muito possivelmente ele já vai ser aqui no mais sintomático, tá bom? E agora, pensando na outra coluna, outra classificação importante, a gente tem que entender na anamnese desse paciente se ele é um exacerbador. Então, se ele já teve exacerbação, se ele já teve hospitalização esse ano, então tem que estar na nossa anamnese também. Se não perguntou, pergunta, mesmo que seja no final, tá certo? Para a gente conseguir classificar esse paciente. Em Gold A, aquele paciente pouco sintomático que teve no máximo uma exacerbação moderada nesse ano. Gold B, aquele paciente que já é mais sintomático e que também teve poucas exacerbações, uma exacerbação ou nenhuma exacerbação nesse ano. E aí o Gold E é aquele paciente exacerbador. Só pelo simples fato dele já ter exacerbado mais do que 2 vezes, ou se ele já teve hospitalização, então ele já fecha como sendo um Gold E, e ele vai precisar de um LABA mais um LAMA, tá bom? E considerar outras terapias. Então, se ele tá um DPOC tranquilo, só um LABA ou só um LAMA, se ele já tá um pouquinho mais sintomático ou exacerbador, LABA e LAMA, tá bom? Só que DPOC, gente, só tratar com remédio não é o suficiente, tá bom? Então, lembrar do tratamento não farmacológico. Lembra que eu avisei para vocês? Tem que perguntar do tabagismo. Por quê? Porque a gente muda prognóstico, parar de fumar no DPOC. Então, ainda mais aí, pensando na prova do Revalida, tem que perguntar sobre tabagismo. E se o paciente ele é tabagista ativo, a gente tem que fazer medidas de cessação de tabagismo. Então, dar seguimento para ele, se estiver na unidade básica de saúde, encaminhar ele para grupos, né, de acompanhamento e de cessação de tabagismo. Reabilitação e atividade física também é extremamente importante aí para o DPOC. Avaliar a caderneta de vacinação, ir atrás, tem que ter vacina da influenza, da Covid, do pneumococo, coqueluche, então tem que fazer parte aí da parte do tratamento não farmacológico, tratamento cirúrgico e avaliar se esse paciente tem indicação de oxigênio domiciliar ou não. Se o paciente tem indicação de oxigênio domiciliar ou não, eu só vou descobrir com uma gasometria, né? Então, tá aí a importância da gente pedir a gasometria arterial, ver se o PO2 desse paciente está menor do que 55, às vezes uma saturação menor do que 88 também, mas é importante, né, principalmente no contexto aí do SUS para pedir oxigênio domiciliar, um paciente com uma PO2 menor do que 55, ou entre 55 e 60, contando que tenha outras coisas, como hipertensão pulmonar, ou tenha um hematócrito aí maior do que 55, ou seja, tá repercutindo no paciente. Tá bom? Pensando só um pouquinho aqui agora no contexto mais agudo, tratamento é basicamente o mesmo, né? Colocar um broncodilatador nesse paciente e aí lembrar também de pedir um BiPAP, né, para esse paciente, se ele estiver desaturando, se ele tiver com alguma dificuldade respiratória, tá bom? Bom, DPOC é isso, né? Vamos com uma revisão rápida. Agora vamos falar um pouquinho sobre síndrome de lise tumoral. Peguei um pouquinho aqui para vocês sobre urgências oncológicas, tá bom? Tem oncologista na banca de clínica médica esse ano, acho que urgências oncológicas nunca caíram. Tem também neutropenia febril, não é só essa urgência oncológica, mas achei interessante, até porque possibilidades para cair na prova prática de vocês. No último ano, na verdade, as 2 últimas provas de clínica médica caíram questões que não era aquele OSCE clássico, sabe? Por exemplo, teve a questão de exame físico de abdômen num paciente assítico que não cobrava aquela anamnese clássica. A gente teve o NIH que caiu na última edição também, que assim, galera que tentava fazer anamnese clássica às vezes se perdia. E aí quando a gente pensa que a prova do Revalida talvez esteja mudando um pouquinho, a síndrome de lise tumoral, a gente pode pensar num cenário de emergência. Eles falam, né, para você que você é o médico da sala de emergência e tem um paciente que estava internado no andar da oncologia ou no andar da clínica médica, enfim. Ou mesmo que seja um paciente oncológico que chegou com uma confusão mental e pedem que você avalie. E aí, inicialmente, sempre faça, né, uma anamnese, mesmo que curta, mesmo que não seja esse o foco da estação, faça uma anamnese direcionada para entender o que está acontecendo. E aí, na anamnese direcionada, te falam que é um paciente com neoplasia, um paciente oncológico e que começou a fazer uma quimioterapia ou
enfim, começou com uma anúria e tá com uma confusão mental e pediram sua avaliação. O quadro clínico de uma síndrome de liso tumoral é um quadro clínico muito frustro, tá certo, gente? Por quê? Pode ter náusea, vômito, confusão mental, arritmias, um quadro de oligúria, anúria. Ele não é muito rico, ele não é muito específico. Então, a anamnese aqui talvez fique até um pouquinho prejudicada. Mas o que é importante aqui é que ele é um diagnóstico primordialmente laboratorial. Por quê? O que que acontece? Síndrome de liso tumoral, só lembrando para vocês, acontece naqueles tumores, principalmente, né, naqueles tumores que têm muitas células, principalmente aí fatores de risco, tumores da oncohemato, hematológicos, né, então linfoma de Burkitt, leucemias, eles têm muitas células, eles são muito respondedores ao quimioterápico. Então, quando a gente começa a quimioterapia, morre muita célula de uma vez só e pode fazer a síndrome de liso tumoral. Só acontece em quem começou quimioterapia? Claro que não, às vezes pode acontecer espontâneo, é um pouco mais raro, né? Mas pode acontecer. E aí, a partir do momento que a gente tem uma suspeita clínica, um paciente oncológico, que começou uma quimioterapia, começou com uma confusão mental, a gente precisa de pedir os exames de sangue, até porque até aí fica até difícil de saber se é realmente síndrome de liso tumoral ou não. Então, a gente precisa de pedir uma série de exames e a gente precisa de saber os eletrólitos. Por quê? Morre muita célula, então quando a célula morre, ela libera muito ácido úrico no nosso sangue, libera muito potássio e muito fósforo. E aí, o cálcio do nosso sangue começa a se ligar no fósforo e faz uma hipocalcemia. Então, o que a gente vai encontrar no exame laboratorial e que, inclusive, são os critérios diagnósticos para o meu paciente com síndrome de liso tumoral, gente? Então, eu vou ter uma hiperuricemia, eu vou ter um ácido úrico super alto, acima de 8, ou um aumento de 25% do basal, um potássio alto, um potássio maior ou igual a 6, um fósforo maior ou igual a 4,5 e um cálcio baixo, menor do que 7. Duas dessas alterações associadas a uma alteração clínica. Alteração clínica que fica meio divergente, mas enfim, uma insuficiência renal aguda, né? Então, uma creatinina, né? Um exame laboratorial, uma creatinina que aumentou mais do que 1,5, ou o paciente está fazendo convulsão, ou está fazendo arritmia cardíaca, ou até morte súbita. A gente precisa dos dois critérios laboratoriais, com um critério clínico, a gente fecha o diagnóstico de síndrome de liso tumoral e precisa do tratamento direcionado. Tá bom? E aí a gente pensa, arritmias cardíacas e morte súbita. Por que isso? Trouxe um tópico à parte, né, dentro de síndrome de liso tumoral, mas à parte que pode cair até em outras questões, né, uma insuficiência renal aguda e tudo mais, que é a hipercalemia, hiperpotassemia. O Revalida adora colocar eletrocardiograma aí na prova de vocês, uma imagem para vocês verem. Então, imaginem só, né, um paciente oncológico que chegou com confusão, vocês pedem os exames de sangue, colocam ele para monitorizar, pede um eletrocardiograma, extremamente importante, já que tem risco de fazer hipercalemia, e vem um eletro alterado. O clássico, a primeira alteração que acontece num eletrocardiograma de uma hipercalemia é aquela onda T apiculada, bem grande, bem apiculada em tenda, né? Que às vezes até confunde o pessoal um pouquinho com o infarto, mas ela acontece bem na fase inicial da hipercalemia, bem clássica. Trouxe uns eletros diferentes aqui para vocês, não trouxe aquele clássico do início, trouxe uma hipercalemia um pouquinho mais avançada, porque com o decorrer do tempo, com o potássio só subindo aí, né, indo para as alturas, a onda T, que antes era super apiculada, ela começa o QRS começa a alargar, a onda P também, e aí a gente começa a ter um QRS bem alargado, a onda T ela continua apiculada, mas o QRS já está mais alargado. Esse daqui também é um eletro de hipercalemia, só que um pouco mais avançado, e o de baixo ainda mais avançado, então nem é mais possível identificar a onda P aqui, né? Se vocês forem olhar, a onda P aqui praticamente sumiu. Por quê? Porque a onda P ela vai se achatando, né? Assim como a onda T começa apiculada, o QRS também, e eles vão se achatando, eles vão se alargando. Então, o QRS alarga e alarga inicialmente, alarga tanto que aqui chega a fazer um ritmo sinusoidal. Isso aqui não é uma TV, gente. É um ritmo sinusoidal, tá certo? A frequência cardíaca que tá mais baixa.
o jeitão também do eletro, tenham eles em mente. Isso aqui é um ritmo sinusoidal, é um ritmo pré-parada. Só lembrando aqui para vocês, hipercalemia e hipocalemia também é um ritmo de parada cardíaca. Então, o paciente vai alargando o QRS tanto que ele chega a fazer um ritmo sinusoidal. E depois disso, ele faz uma assistolia. Então, vai alargando, 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 até que faz uma linha reta e ele entra em assistolia, que é um ritmo de parada cardíaca, tá bom? Então, se vocês verem um desses eletros aí nessa prova, pensar em hipercalemia. E, gente, eletro alterado desse jeito, minimamente alterado, tem que fazer gluconato de cálcio. Por quê? O sangue está com tanto potássio que começa a alterar a repolarização, a instabilizar as células do coração, entendeu? E aí, então, o gluconato de cálcio, ele tem uma ação para conseguir estabilizar a parte elétrica do coração e evitar que isso progrida ou que degenere com alguma arritmia, tá bom? Então, gluconato de cálcio é extremamente importante. Importante aqui o quê? O gluconato de cálcio, ele não tá fazendo efeito para diminuir o potássio, ele só tá estabilizando as células do coração para o paciente não morrer, para o paciente não ter uma parada cardíaca, mas ele não tá tratando a hipercalemia. Como que eu trato a hipercalemia? Existem duas formas, ou eu jogo o potássio para fora da célula, para fora do corpo, ou eu jogo ele para dentro da célula para ele não ficar alto no nosso sangue. Jogar ele para fora do nosso corpo é a forma mais eficaz. A gente faz com furosemida e com as resinas de troca. O problema é que, principalmente as resinas, né, elas demoram muito em ter efeito. A furosemida é um pouco mais rápida, mas mesmo assim vai demorar alguns minutos a horas para a furosemida jogar todo esse potássio para fora da célula. Se o potássio estiver muito elevado, a gente pode tentar colocar o potássio para dentro da célula. Então, eu estou tentando jogar o potássio do meu corpo para fora, fazendo xixi, diurese. Mas o potássio está muito alto, eu estou fazendo um ritmo sinusoidal, o QRS já está alargado. O que eu posso fazer mais? Eu posso pegar o potássio que está lá no sangue e jogar ele para dentro da célula. É como se na sua casa estivesse sujo, você vai receber alguém em casa e você não quer que a pessoa veja toda aquela sujeira e você também não tem tempo de arrumar a casa. Você vai pegar e levanta o tapete e joga toda a sujeira para baixo do tapete. A sujeira está lá ainda, só que ela está embaixo do tapete e ninguém está vendo. Essa é a ação do beta-2 agonista, né, do sabutamol, por exemplo, e da glicoinsulina. Eles ajudam a diminuir o nível de potássio sérico, mas eles não tiram o potássio do corpo. É bom porque é rápido, mas não é a solução de todos os nossos problemas. Ficou refratário, nada disso deu certo. Lembrar da possibilidade da indicação de diálise nesses pacientes, tá bom? Voltando um pouquinho aqui para a síndrome de lícito tumoral propriamente dita, então, se a gente fechou o diagnóstico de síndrome de lícito tumoral, lembrar de tratar as urgências, né? O manejo ele é feito em sala de urgência, em sala de emergência, porque o paciente tem risco de fazer arritmias graves. Hidratar o paciente de forma vigorosa. Se ele já está em síndrome de lícito tumoral, o rasburicase ele ajuda a diminuir o ácido úrico sérico, tá bom? Monitorizar esses pacientes e tratar os distúrbios hidroeletrolíticos deles. E se a gente está falando de síndrome de lícito tumoral, a indicação de diálise ela deve ser precoce, principalmente se tiver refratariedade clínica. Bom, acabamos síndrome de lícito tumoral, agora respira para acabar. Vamos falar um pouquinho sobre doença celíaca, tá bom? De novo aí, pensando um pouquinho na banca de vocês do Revalida, tem gastroenterologistas, já caiu uma vez retocolite ulcerativa. Acho que vale a pena a gente destrinchar e falar um pouquinho sobre doença celíaca. E para falar de doença celíaca, a anamnese de vocês, pensando aí na prova prática, ela vai ser de uma diarreia crônica. Então, pensando aí como que poderia cair uma doença celíaca na prova. Vão falar para vocês que a gente tem um paciente que está com diarreia crônica e entregam para vocês investigarem, vocês avaliarem e tentar fazer o diagnóstico e tratamento. Anamnese de diarreia crônica, gente, início dos sintomas. Então, quando que começou?
se tem presença de produtos patológicos, então tem sangue, tem muco, tem pus, tem que falar ativamente cada um dos três para ver se tem alguma coisa. Pode ser que você esteja pontuando lá no checklist. Perguntar o número de evacuações que estão acontecendo por dia, se essas fezes elas são líquidas, são pastosas, se está tendo dor abdominal associada, na revisão dos sistemas, tem alguma alteração de pele? Por que isso, gente? Doença celíaca às vezes está relacionada com dermatite herpetiforme, que é essa dermatite que está aparecendo aqui na imagem de vocês. Então, quando for fazer o exame físico, pede inspeção da pele também. Pode ser que eles entreguem uma imagem que seja sugestiva de dermatite herpetiforme e ajude no diagnóstico de vocês. Perguntar sobre perda ponderal, perguntar sobre dispepsia associada, se a dor abdominal ela é recorrente, ela tem associação com diarreia, se ela não tem associação com a diarreia, enfim. Toda a anamnese da diarreia direcionada, lembrar de perguntar sobre antecedentes patológicos pregressos, se já tem alguma outra doença, e aí lembrar que o diabetes tipo 1, ele tem relação com doença celíaca, então se a gente está pensando em doença celíaca, né, se está fazendo diagnóstico de uma diarreia crônica, é importante, pergunte ativamente, tem diabetes? Tem diabetes tipo 1? Alguém na família tem também essa mesma doença? História patológica pregressa também é importante aí na anamnese de vocês, tá bom? E aí, então, a anamnese de uma diarreia crônica, né, com todos aqueles elementos que a gente já conversou, perguntem ativamente sobre cada um deles, não esqueçam de fazer a revisão dos sistemas, perguntar sobre antecedentes patológicos, sobre medicações de uso contínuo também, toda a parte da anamnese, exame físico, pedir exposição, avaliar a pele, perguntar para o paciente como que estão as coisas, tentar pesar, posso pesar o paciente, tem peso do paciente, para poder conseguir fazer o acompanhamento. E aí, se a gente está diante de uma diarreia crônica, cuja sua suspeita clínica principal seja doença celíaca, ou enfim, né, tem uma diarreia crônica, a gente precisa de pedir o antitransglutaminase IgA e a dosagem de imunoglobulina A também é importante, que às vezes esses pacientes têm deficiência, né, da imunoglobulina A, e aí o antitransglutaminase IgA acaba vindo até negativo. E aí, então, a gente pede o antitransglutaminase IgA. Depois, se esse antitransglutaminase veio positivo, a gente vai progredir para uma endoscopia digestiva alta com biópsia na segunda porção do duodeno. Então, é importante isso. A gente está diante de um antitransglutaminase A positivo, a gente está diante de um quadro de diarreia. Perguntar qual o exame que você quer, doutor? Eu quero uma endoscopia digestiva alta com biópsia da segunda porção do duodeno. E aí, eles vão te entregar, né? Eles entregam um cardzinho com o que veio nos resultados dos exames. Então, na endoscopia, vai falar o quê? Que tem pregas denteadas, que tem fissuras entre as vilosidades, é um paciente que vai ter um aspecto mais de mosaico, os vasos da submucosa desses pacientes são muito visíveis, né? O paciente vai ter uma redução do pregueamento, então isso aqui vai estar descrito no resultado da endoscopia de vocês. E o resultado da biópsia desse paciente vão ter linfócitos intraepiteliais, mais do que 25 por 100 eritrócitos, uma atrofia vilosa total ou mesmo parcial, hiperplasia das criptas e inflamação crônica da lâmina própria. Se juntar esses dois aqui com o antitransglutaminase A positivo, a gente já fechou o diagnóstico de doença celíaca. Se eu tenho diagnóstico de doença celíaca, o tratamento aqui, restrição de glúten, mas a gente não pede para fazer restrição de glúten antes de fazer os exames, porque a simples restrição, simples não, né, mas a restrição do glúten da dieta já vai ser capaz de melhorar, de resolver todas essas alterações da mucosa do trato gastrointestinal do paciente. Tá bom? Isso também é extremamente importante. E aí, veio uma antitransglutaminase A negativa, mas a minha suspeita clínica é forte. Eu posso, mesmo assim, comprar esse diagnóstico e pedir uma endoscopia digestiva alta com biópsia da segunda porção do duodeno. Se o IgA, ele tem uma deficiência de IgA, não adianta dosar a antitransglutaminase A, porque ela vai vir negativa, então a gente precisa de dosar o do IgG e também antigliadina, tá bom? Importante aí para o diagnóstico de doença celíaca. Depois de seguir todo esse fluxograma, né, de uma anamnese direcionada e todo o fluxograma certinho, é importante a gente orientar restrição de glúten para esses pacientes, tá certo?
Bom, foi isso, galera. Rapidinho, espero que tenham gostado. E seguimos com mais aí o raio-x da banca para vocês. Obrigada!